Cada vez que conto esta história, começo a sorrir. Hum, porque vem tudo à memória. Estávamos em 1994. Eu estava a trabalhar como bombeiro em Santa Bárbara. Estava na estação 11 num carro paramédico. Eu era um engenheiro. Eu conduzia. E estava até acontecer uma grande epidemia de gripe na zona. Muitas pessoas estavam doentes e as salas de emergência estavam cheias de gente. E fomos ter com uma doente. Ela tinha estado fechada num quarto e estava muito doente. Era óbvio que tínhamos de agir rapidamente porque tudo nela estava errado. Peguei no O2, atravessei a cama, pus-me por cima dela e coloquei-lhe uma máscara. E enquanto a estava a fixar, a apertar, ela soltou um grande suspiro, porque estava tão feliz por termos chegado. E eu estava a inspirar e senti os meus pulmões a encherem-se com a respiração dela. E eu disse: Bem, se isso não é uma inoculação, não sei o que é. E uns dias depois fiquei mesmo doente. Nesta altura, estava mesmo doente e estava em casa. Estava a andar às voltas com o esgoto. Era difícil levantar-me da cama. Estava a vomitar e estava a ir para o outro lado. Foi numa tarde de... no terceiro dia, acho eu. Estava a olhar-me ao espelho e disse: Meu, nem pareço eu. Estava tudo escuro. O meu coração estava acelerado. Estava a 150. Tentei medir a pulsação no pulso, porque é um bom indicador da tensão arterial. E não consegui medir a pulsação no pulso, por isso sabia que estava abaixo dos 80. Telefonei à minha sobrinha, telefonei à minha irmã e a minha sobrinha atendeu. Tentei falar com ela, mas só consegui um sussurro. E ela sabia que havia problemas. Desligou e ligou para o 112, e os bombeiros de Santa Bárbara vieram buscar-me. Os gajos fizeram um trabalho maravilhoso. Puseram-me a soro de alto fluxo. Era óbvio que eu estava gravemente desidratado. E meteram-me numa ambulância e levaram-me para o hospital. E quando entramos, o lugar estava cheio. Estava cheio de gente, de miúdos e de adultos. E toda a gente tinha a mesma gripe muito forte. E puseram-me num quarto. E eles estavam sempre a mudar as intravenosas. Eu fiquei... Nessa altura já tinha um par de sacos. Acho que outro estava pendurado. No dia seguinte, quando saí, disseram que me tinham dado 11 litros de fluidos. Estavam a tentar fazer flutuar o sistema. Porque algo aconteceu. E eu não culpo ninguém, nem tenho quaisquer ressentimentos em relação a ninguém por causa disso. Porque isso levou a este acontecimento que foi algo que estava destinado a acontecer. De qualquer forma, a enfermeira entrou e disse que toda a gente ia receber 2 medicamentos, um para as dores, que era uma coisa tipo morfina, e uma coisa para as náuseas. Ela introduziu-os na porta intravenosa. E sabe, eu estava sentado, estavas a vestir-me, a minha mulher estava lá, e eu disse: Acho que posso ir para casa. E ela disse: Não, o médico ainda não te viu, e isto são ordens para toda a gente. De qualquer forma, ela empurrou-o, e eu caí para o lado. E a minha mulher disse que isso os assustou muito, sabe? Eles entraram e deram-lhe Narcan. E o Narcan é algo que absorve os opiáceos. E eles deram-lhe Narcan. Ela tinha o escrito 3 vezes. E não voltou. Então eles puseram-me nos cuidados intensivos durante a noite. E tinham todo este equipamento e tubos e outras coisas em mim. E eu não sabia de nada disso. A minha mulher aguentou-se. E a dada altura, durante essa noite, deixei o meu corpo. E dei por mim a voar por este reino cheio de estrelas. Sempre que conto esta história, começo a sorrir. Porque tudo me vem à memória. Mas sim, eu estava a voar através do reino cheio de estrelas, e havia todas estas estrelas magníficas, orbes, à minha volta. E elas eram tão acolhedoras, e era como se eu estivesse a desfilar, e eu apenas... Tudo o que eu senti foi tudo o que um humano sempre quer sentir. Apenas aceitação, amor, alegria e ser abraçada. E todas essas coisas negativas que temos sobre nós próprios desapareceram.
desapareceram completamente. Coisas como, sabe, raiva e ressentimento, ou rancor, ou ciúmes. Na minha opinião, essas emoções não viajam conosco, elas ficam cá. São ferramentas para aprendermos com elas. De qualquer forma, eu estava a voar por este reino cheio de estrelas, sentindo-me absolutamente extasiado, como um orgasmo cósmico. E não foi apenas uma explosão, era uma vibração a tempo inteiro. É disso que nós viemos, temos vislumbres disso aqui, quando marcamos o touchdown da vitória, ou conseguimos aquele emprego que queríamos, ou ficamos com a rapariga, sabem? E todas essas vitórias, quando as juntamos todas numa só e as multiplicamos por 1.000.000. Essa é a vossa vibração. Então sim, nós viemos aqui para empurrar contra essas vibrações realmente densas e duras, e é realmente uma dádiva maravilhosa. É mesmo. Eu estava a viajar e o orgasmo cósmico era contínuo e senti-me como se tivesse sido libertada de um armário quente e escuro. E eu era uma enorme nuvem expandida, um enorme balão expandido. Parecia que eu tinha saído para sempre. E a coisa que eu estava sempre a dizer enquanto voava e desfrutava de tudo. E continuei a dizer: como é que eu acreditei que era este gajo? Era um truque tão louco que eu era esta pessoa. E eu tinha todos esses pontos positivos e negativos e, sabes, botões. Todos nós os temos, botões emocionais que me levam a qualquer coisa, a depressão. E eles desapareceram. Tudo isso desapareceu, tudo isso foi-se. E isso ficou com a pessoa que era o Bill Ledson. E eu tinha total conhecimento sobre toda a vida do Bill Ledson. E sabia todos os pormenores. E não queria ter nada a ver com isso. E eu gosto dele. Ele é um bom tipo. Mas não queria ter nada a ver com isso. A ideia de voltar atrás estava fora de questão. O meu corpo estava... Eu sabia bem que o meu corpo estava para trás, e era como uma casca de banana. O que é que se faz com uma casca de banana? Deitá-la fora. E foi assim que me senti. Eu estava a voar e, de repente, aterrei. Aterrei num sítio que era sólido. Tinha iluminação indireta, e havia macas à volta, e havia equipamento que estava pendurado no teto. Era como uma instalação, ou clínica, ou algo do gênero. E mesmo à minha frente, havia seres. Eram 3 caras baixinhos e encapuzados, e eles pareciam exatamente como aqueles seres do filme Communion. Os tipos que eu vi estavam à minha frente, tinham grandes sorrisos na cara, e tinham uns capuzes escuros, e corpos pequenos e atarracados, e uma mulher escreveu-me e disse: fui apanhada por eles muitas vezes quando era miúda. E ela disse: eu chamava-lhes os homens javali. Os homens javali vieram e levaram-me. E ela disse: quando vi o filme Communion, deixei cair as pipocas. E diz: eles eram exatamente assim. E recebi vários e-mails de pessoas a dizer: obrigado por fazeres isto porque pensei que era só meu. De qualquer forma, sim, eles parecem um pouco... não sei se assustador é a palavra certa, mas eles parecem diferentes. Mas para mim, eles eram uns queridos e diziam coisas como: como é que foi? O que é que aprenderam? O que nos podes dizer? E eu estava extremamente confuso. De repente, estava num lugar com estes seres de um desenho animado, basicamente. E um deles deu um passo à frente, olhou-me demoradamente e depois virou-se para os outros 2 e disse: ele não se lembra de nós. E começaram todos a rir-se. E eu disse: bem, malta, estou a ter um pequeno problema. De repente as coisas estão muito estranhas do meu ponto de vista, sabem? E lembro-me de vocês, mas deem-me um pouco de tempo. E eles estavam a rir-se e a saltitar, e eram maravilhosos. E depois havia um outro tipo, e ele estava mais ou menos a mandar. Estava mais ou menos no fundo. Ele aproximou-se e era um tipo alto e magro. E tinha um incrível sorriso de êxtase. Tinha os olhos abertos, as sobrancelhas levantadas,
e tinha um sorriso e uma gargalhada maravilhosos. E ele estava obviamente no comando, mas era o melhor chefe que alguém poderia ter. Ele não era sabe, muito rígido de todo. Quando ele se aproximou de mim, a minha garganta apertou-se e o meu peito dilatou-se. E pensei que ia cair num choro incontrolável de amor. Havia tanto amor a jorrar deste ser que era avassalador. Foi paralisante. E eu simplesmente adorei aqueles gajos. Ele era fiche. Houve algumas coisas de ida e volta. E, cada vez que eu dizia alguma coisa, ele tinha um riso. Sentia-o dentro de mim. Ele tinha um riso. Fiquei com a impressão de que isso significava, sabes, olhando para ele numa terceira pessoa, era uma relação entre um pai e um filho, e ele amava-me incondicionalmente. E a certa altura, eu disse, eu não vou voltar para lá. Nem pensar, nunca. Por isso, acho que tenho de acabar por sair deste sítio. E sabes o que vem a seguir? Uma revisão da minha vida? Vocês gostariam de começar com isso? E ele simplesmente, ele adorou aquilo. Ficou a rir-se, como se eu fosse uma criança a tentar assumir o controlo. E ele disse, claro, vamos fazer isso. Como é que queres começar? Então comecei a falar. Comecei a contar histórias sobre empregos que gostava de ter tido. A minha mulher e eu recebemos uma proposta de trabalho numa ilha ao largo da costa. Íamos viver sozinhos numa ilha e cuidar da vida selvagem, e era uma ilha super remota. Era como uma viagem de helicóptero de 1 hora da costa, e ela queria isso. Isso era mesmo o que ela queria. E eu aceitei um emprego de bombeiro. Eu ainda queria emoção. Mas eu gostava de ter feito isso por ela, porque ela nunca pediu nada, mas ela queria isso. Então sim, falei um pouco sobre isso e outras coisas, e ninguém estava a ouvir. Não queriam saber. Era óbvio que eu tinha sido trazido para ali para um espetáculo rápido, e eu não ia ficar. Não era o fim da minha vida. E eu era o único na sala que não sabia disso. E, a certa altura, ele disse, pronto, já chega, deu um passo em frente como um pai, e disse, está na altura de voltar. E isso deixou-me boquiaberto. E eu fiquei tipo, o quê? Voltar? Eu não vou voltar para lá, não há hipótese, ele disse. Sim, tens de voltar, tens coisas para fazer e são importantes. E os 3 pequenotes foi como se foram transferidos. Eles simplesmente desapareceram, foram para outro sítio nas instalações. E éramos só ele e eu, e ele aproximou-se e disse, muito bem, vais voltar. E ele, quando deu um passo em frente, senti-me a recuar. O sítio começou a desfazer-se, começou a desmaterializar-se, como se eu estivesse a ser transportado para fora dali e estivesse a ir para outro canal. Estava a ir para outra frequência, e era uma sensação de descida, e eu caí na escuridão. Não era um bom sítio, não era um sítio onde se quisesse estar. Era solitário, e era sombrio, e não se queria ficar lá. Depois voltei ao meu corpo e acordei. A enfermeira passou por mim e disse, estás acordado? E eu disse, sim, preciso de falar contigo. E ela disse, eu tenho de ir dizer ao médico. Estávamos preocupados contigo. Não sabíamos o que ia acontecer contigo, não sabíamos o que se estava a passar. E eu disse, está bem, isso é fiche. Podem ir falar com o médico, mas primeiro, o que é que eu estou a fazer aqui? Percebem? Eu estava lixado. Eu disse, eu estava em casa, consegui sair daqui, estava em casa com os meus melhores amigos. Como é que vim parar aqui outra vez? Eu tinha comprado a quinta, estava convencido disso. Ela disse, querido, estiveste na consignação, mas saíste da consignação e agora voltaste para nós, e vais ter de te mentalizar disso. E eu pensei que era, sabes, olhando para trás, que era um bom conselho, porque depois dessa experiência, qualquer um que tenha uma experiência como essa, os yogis e os professores espirituais, dizem-nos
voltem à vossa vida, cortem lenha e carreguem água, e façam as coisas que sustentam a vossa vida, e a mantenham a andar, porque estão numa viagem, percebes? És um soldado do teu eu superior, esta versão superior de ti que veio para experiências que estão mapeadas. Sabes? Volta ao trabalho e deixa os orgulhosos do outro lado por teres dado o teu melhor. E fizeste as escolhas de vibração mais elevada nesta vida. Cabe-nos a nós criar a nossa vibração. Quando vivemos a nossa vida e a nossa vibração é baixa, porque fomos egoístas, egocêntricos e mesquinhos. E, sabes, todos nós conhecemos essas pessoas. Todos nós as conhecemos. E quando deixamos os nossos corpos, quando morremos e deixamos os nossos corpos, a nossa vibração vai corresponder à baixa vibração desses lugares inferiores. E é aí que vamos ficar presos. Não é para sempre, é só até resolvermos onde erramos nesta vida. E porque somos estes seres infinitos e espetaculares, se ouvires as pessoas que, sabes, eles dão um vídeo sobre ir para o inferno, quase sempre é como se eles resolvessem o problema. Uma mulher esteve em coma durante semanas e a certa altura ela resolveu o problema e começou a cantar uma canção espiritual que cantava na igreja, e ela saltou diretamente do inferno. Risos. E ela disse que na maior parte do tempo não fazia ideia de que estava morta. Esta coisa de deixar este mundo num estado de espanto. Sabes, vais andar por aí nestes sítios de baixa vibração até conseguires resolver esse espanto. E para alguns isso pode demorar muito tempo. Edgar Cayce, quando costumava deixar o seu corpo para fazer uma leitura, sentava-se calmamente até a vibração começar mesmo nos seus olhos, e ele começava aquele sono REM, aquele piscar de olhos de que falaram, e eu sinto-o a toda a hora. Então ele encontrava-se com uma pequena partícula de luz fora do seu corpo, e ele sabia que tinha de seguir a luz para se manter seguro, e esse era o primeiro nível dos reinos que ele visitava ou atravessava. Ele deslocava-se para esta escadaria, e era uma espécie de escada de Jacó, e ele começava a subir a escada e passava por esses pequenos gnomos encapuzados e elfos e coisas assim, e eles tinham vestes muito escuras nos níveis mais baixos e depois eram de cor clara nos níveis mais altos, e havia uns 8 níveis, acho eu, e ele entrava nos registros acáshicos, fazia uma leitura e regressava, mas ele disse que o primeiro nível era um lugar de pesadelos. As coisas que estavam vivas naquela área eram um pesadelo. As pessoas estavam lá, mas eram muito deformadas. Tinham mãos enormes ou pés gigantes, ou, sabes, apenas essas partes do corpo que tinham um aspecto realmente bizarro. E ele disse que seguia a luz até uma escadaria e depois subia e saía desses sítios. E sabe, acho que com este tipo, Michael Tamara, ele fala sobre esta coisa quando passamos por estas vidas e descobrimos o que realmente somos, quem realmente somos, e morremos bem. Morremos a perceber que vivemos para sempre e que não podemos ser prejudicados. E eu só tenho que manter o curso e seguir a luz. Estamos a viver numa ilusão. Esta é uma peça muito boa, e todos nós temos papéis nela. Mas quando formos para casa, não vais querer voltar aqui. Esta coisa, Moa, que chamamos morte, temo-la completamente ao contrário. É uma coisa linda. É uma atualização de 10 milhões% instantaneamente. Não perdemos ninguém. Eles saíram do mundo físico e foram para casa. E estão apenas um pouco mais à frente do que nós neste momento, mas voltaremos a vê-los. E está tudo bem. Tudo está muito bem para eles.